Boa noite a todos, que é o professor Carlos falando. E a gente vai fazer uma pequena revisão sobre as aulas anteriores, certo? Especificamente falando sobre compasso, tá? E a gente vai focar nas fórmulas de compasso, tá? Que nós encontramos na música. Então vamos lá. Nós sabemos, vamos só revisar o conceito de compasso, né? Nós sabemos que quando nós temos um pentagrama, certo? E nós temos duas barras. Esse espaço que eu tenho entre duas barras, nós chamamos de compasso, tá? Então esse espaçozinho aqui que eu tenho entre duas barras, nós chamamos de compasso, tá? Então esse é o conceito de compasso. É o espaço que eu encontro entre duas barras dentro de uma pauta musical, de uma partitura, tá? Mas quando nós estudamos mais a fundo o compasso, nós conseguimos classificar os compassos em dois grandes grupos: os compassos simples e os compassos compostos, tá? Então, nós conseguimos dividir em compassos simples e compassos compostos. Dentro dessa divisão dos compassos, certo, entre simples e compostos, cada um deles nós podemos ter três tipos: os compassos binários, ternários e quaternários, tá? Então vamos aqui evidenciar os simples, tá? Começando pelos simples. Nos compassos simples, nós também temos três tipos, tá? O binário, que nós usamos essa fórmula de compasso, 2 e o 4, e a gente lê 2 por 4. Ternário, nós representamos com essa fórmula, nós lemos 3 por 4. E nós temos os quaternários. Quaternários, que nós representamos por essa fórmula. No caso aqui é quaternário só, tá? Quaternário. Nós representamos por essa fórmula, que é o 4 e o 4. A gente lê 4 por 4. Dentro dos compassos compostos também podemos ter essa subdivisão, tá? Então os compassos compostos também podem ser binário. E a fórmula de compasso que nós usamos é o 6 e o 8. E a gente lê 6 por 8. O ternário, ajeitar esse R. Ternário, nós escrevemos com essa fórmula e lemos 9 por 8.
E temos os quaternários. Que representamos por essa fórmula. E a gente lê 12 por 8. Então essa é a divisão do estudo dos compassos. Nós temos dois grandes grupos, tá? Deixa eu aqui abrir o marcador. Nós temos esse grupo, que é o grupo dos compassos simples, tá? E temos o grupo dos compassos compostos. E dentro dos compassos simples nós temos binário, ternário e quaternário, representado respectivamente pelas fórmulas, né? 2x4, 3x4 e 4x4. E os compassos compostos também temos binário, ternário e quaternário. São representados por essas fórmulas: 6x8, 9x8 e 12x8. Aí é a pergunta que não quer calar, certo? O que representa cada número desse? Só ajeitar aqui esse U. Cada número desses. Tá. Então vamos lá. O que representa cada número? Eu vou tomar como exemplo o compasso binário simples, tá? Então, como exemplo, vou ter o 2 por 4. E o que esse número de cima representa? Ele representa a quantidade de tempo, tá? E o número de baixo, professor? O número de baixo ele vai representar a figura que representa a minha unidade deixa eu ajeitar esse minha unidade de tempo, tá? Então, esse número de baixo, que é o 4, vai representar a figura que corresponde à minha unidade de tempo, tá? Então, aqui, nesse exemplo, no compasso binário simples, que eu tenho 2 por 4, o 2 representa a quantidade de tempo, ou seja, cada compasso meu, vamos pegar tipo um exemplo a partitura, cada compasso meu, seja espaço entre barras, ele vai ter quantos tempos? 2 tempos, certo? Se eu usar essa fórmula de compasso, 2 por 4. E esse 4, gente, ele vai representar quem? Vamos puxar daqui, ó. A minha figura, que vai representar a unidade de tempo. Só ajeitar. Tô indo pegando um jeito, tá? Com essa mesa digitalizadora. Tô com ela há poucos dias. Então aqui vai representar a minha figura que é a minha unidade de tempo. No caso aqui, é a C mínima. E ela vai valer quanto? Se ela é a minha unidade de tempo, ela vale apenas um tempo. Só que o meu compasso, como o número 2 ele representa a quantidade de tempo, então dentro do meu compasso ele cabe quantos tempos? Ele vai caber
2 tempos. Ou seja, eu posso colocar aqui dentro do meu compasso 2 semínimas, sem problema nenhum. Cada semínima vale um tempo. Se eu somar, vai dar exatos 2 tempos, tá? Ah, professor, e os compassos compostos, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, o compasso de 6 por 8. Ou seja, a parte de cima vai indicar minha quantidade de tempo, ou seja, 6 tempos. E o 8 vai me dizer o quê? Quem é a minha figura? Nesse caso, o 8 vai representar a minha colcheia, que vai valer um tempo, tá? E se a gente fosse usar isso dentro de uma partitura, por exemplo, que é a fórmula de compasso, e está aqui o meu compasso. Vou colocar maior. Aqui o meu compasso. Ou seja, eu estou dizendo aqui que nesse meu compasso eu tenho 6 tempos. E quem me diz isso é a minha fórmula de compasso, tá? Esse 6 aqui representa que eu tenho dentro do meu compasso, e de cada compasso dessa partitura 6 tempos. E qual é a minha figura que representa a unidade de tempo? É a colcheia, nesse caso, que o 8 representa a colcheia, e essa colcheia está valendo o tempo. Já no compasso simples é a semínima, mas no compasso composto é a colcheia. Ou seja, eu posso preencher o meu compasso com 6 colcheias. Cada colcheia vai valer um tempo, certo? E se eu somar, aqui vai dar 6 tempos, que satisfaz ali a minha fórmula de compasso. Lembrando para os irmãos que essa forma de escrever aqui a colcheia é como se eu estivesse, certo, fazendo isso aqui, ó, juntando 3 colcheias. Eu também posso escrever assim, né? Vai ficar assim, ó, desse jeitinho, tá? Aqui nós temos 3 colcheias juntas. Como o compasso é binário, então eu sempre tenho que dividir meu tempo em, aliás, meu compasso em 2, tá? Então por isso que eu tenho 2 agrupamentos de 3 notas, tá? Então isso aí é o resumo, basicamente, daquilo que a gente aprendeu na aula passada sobre questão de compasso. E aqui eu coloquei um termo novo que a gente não tinha aprendido, que é a fórmula de compasso, que é aquilo que a gente usa, que é exatamente esse símbolo aqui, né, que é essa fraçãozinha que representa a fórmula de compasso, que vai me dizer o que? A quantidade de tempo que eu tenho em cada compasso e qual é a minha figura que representa a unidade de tempo, ou seja, qual é a minha figura que vale um tempo, tá? Então, professor, vou deixar um exercício mental aí para vocês, tá? Vou escrever aqui, exercício, para a gente conseguir fixar. Vamos lá. No compasso 2 por 4, não precisa dessa barrinha, tá? No compasso 2 por 4, tá? Meu compassozinho aqui. Se eu fosse preencher ele, preencher com colcheias, tá? Eu colchei essa figurinhazinha aqui, ó. Se eu fosse preencher esse meu compasso 2 por 4 com colcheias, quantas colcheias caberiam dentro desse compasso? Aí você me responde, tá? Aí vamos lá, prosseguindo. E no compasso 6 por 8? 6 por 8, vamos representar assim, ó. Quantas? Agora eu vou colocar assim em pezinho, tá? Para ficar mais fácil para mim. Quantas fusas caberiam, tá?
preencher com fusas, tá? Que é essa notinha aqui. Quantas fusas caberiam dentro desse compasso aqui de 6 por 8? Então vai ficar esse exercíciozinho para você fazer, tá? E a gente faz a correção na nossa aula, tá? Quantas cocheias eu consigo preencher esse meu compasso de 2 por 4? E quantas fusas eu consigo preencher esse meu compasso de 6 por 8? Então eu queria te agradecer pelo seu esforço, pelo seu empenho. Estude. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua dúvida no grupo, que ou eu ou o professor Eric vai entrar em contato com você para responder a sua dúvida. E pode ser também que a sua dúvida seja a dúvida do seu colega. Então, por favor, comentem, tá? Compartilhe o conhecimento uns com os outros, as dúvidas uns com os outros e principalmente no grupo, tá? Boa noite.